Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Radiologia em Casa. Vamos aqui só nos últimos instantes aqui para começar. O nosso convidado, o professor Ricardo Trujillo, já está conosco. O professor Alexandre Araújo acabou de chegar aí também, para a gente poder começar. Antes de dar início, né, o professor Alexandre sempre tem recados importantes para dar para a gente antes do nosso bate-papo. Alexandre, o que você tem para nos contar? Olá, pessoal, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? O áudio está bom. Maravilha. Olá, Ricardo, um prazer enorme ter você aqui na casa da gente. Daqui a pouco a gente vai se falar um pouco, né? Quero agradecer a presença de todos aí no mais um Radiologia em Casa, esse programa mensal que acontece uma vez por mês, sempre no último domingo do mês, ou às vezes a gente dá uma ajeitadinha na agenda, dependendo de outros eventos, mas esse programa que acontece uma vez por mês, que a gente traz um convidado especial, uma pessoa que tenha bastante experiência, que tenha bastante conhecimento, que tenha uma boa experiência para poder trazer aí para todos esses colegas que acompanham a gente em múltiplas plataformas aí do ensinoradiólogos.com. Esse programa a gente traz um profissional para poder falar um pouquinho sobre um determinado tema, um bate-papo com um pouco de aula, com um pouco de pergunta, com um pouco de conversa, com alguns comentários, com a participação de vocês. Vocês podem deixar através do chat as perguntas, as considerações, ou até mesmo as experiências de vocês. E ainda, durante o programa, a gente tem aquela parte que o pessoal adora, que é o que eu vivi da radiologia, onde o convidado conta um pouco, a gente conta um pouco de história, histórias inspiradoras, histórias engraçadas, algum fato que a gente acha importante e relevante, que sai um pouquinho da questão técnica, né, da questão que a gente aborda na primeira parte do nosso programa. E lembrando que esse programa sempre traz também o Fique Sabendo, são as principais notícias sobre eventos, cursos e alguns acontecimentos importantes que acontecem na radiologia, no diagnóstico por imagem de uma maneira geral. E antes mesmo de a gente começar, o pessoal está entrando, né, Márcio? Sim. Queria antecipadamente mandar um abraço para todo mundo que esteve com a gente ontem, aqui em São José dos Campos, na nossa imersão em radiologia. Foi um evento muito legal, com mais de 100 participantes, aonde nós tivemos aqui. Eu quero mandar um abraço para os nossos palestrantes, professor Emerson, professor Elisângela, professor Wellington, professor Jefferson, professor Sérgio Briz, que voltou hoje para o Rio de Janeiro, caminho do Rio de Janeiro, prestigiar o nosso evento como palestrante. O Celso de Taubaté também, que veio prestigiar a gente lá, e todos os colegas que eram gestores de clínicas, né? Professor Wilson, professora Alessandra, professora Ana Paula, mas pode completar os demais colegas que tiveram presente junto com a gente nesse grande evento que foi antes, o Imersão, que é um evento tradicional que o Ensino Radiólogos faz em parceria com a escola, com o ITS, Grupo Educacional. Muito bem, Márcio. Aproveito aqui, para nós, como eu já disse, é uma honra ter o Ricardo Trujillo aqui com a gente, um grande profissional, uma grande experiência, deu uma palestra maravilhosa, eu até comentei com ele, foi uma das melhores palestras que eu vi no Jornal da Paulista de Radiologia desse ano, e é isso, por isso a gente teve um prazer e ele aceitou prontamente estar junto com a gente aqui hoje. Márcio, por favor, fique à vontade aí, e vamos em frente hoje, que vai ser um excelente bate-papo. Vai ser assim. Antes de eu começar, Alexandre, só dar aqui uma dica para você. O seu áudio está dando um pouco de eco aqui, tá? Vou pegar um foninho aqui. Beleza, então. Ricardo, Oi. Sim, vamos lá. Aqui agora é com você. Pessoal, o professor Ricardo está aqui. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês aí, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Fica à vontade, Ricardo, enquanto eu pego aqui o nosso roteiro aqui para fazer as perguntas para você. Perfeito. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradeço ao professor Alexandre e Márcio pelo convite. Conheci eles pessoalmente na JPR, né? Só conhecia eles via internet, né? Como na pandemia, acho que a maioria das pessoas só conhece as pessoas via internet. Então, essa JPR unificou. Foi a primeira vez que eu
palestrei na JPR, né? Faz 19 anos que eu trabalho na radiologia. Sempre fiquei meio escondidinho ali, nunca gostei muito de me aparecer. É, não gosto de me aparecer, gosto de ficar mais tranquilo. Porém, esses anos agora eu venho estudando cada vez mais. Hoje eu faço parte da plataforma como colaborador da MR Online, graças ao convite do Mazola. E depois que eu adentrei ao grupo, eu aprendi cada vez mais e cresci profissionalmente e pessoal também. Como pessoa, eles agregaram bastante para mim. Então, hoje eu vou falar bastante sobre a sala híbrida, né? É um recurso que nós temos em uma da instituição que eu trabalho. A princípio, é uma sala nova, né? Para um conceito novo, não é em todos os lugares que tem, mas eu espero e acredito que em um futuro bem próximo esteja com mais salas, esteja em mais lugares e possam chegar em vários hospitais. Mas vai ficar legal. Você sabe que esse mundo, esse universo de aulas e palestras é um caminho sem volta, né, Ricardo? Sabe que Pois é. você sabe que é um Pois caminho é. sem volta. Até, né, em homenagem à sua aula hoje, ó, o meu fundo de tela. Opa, bem Ah, parecido com o que eu trabalho, hein? exatamente, de uma Eu tô sala aí. eu tô de gravata, assim, mas é porque eu acabei de chegar do hospital. Eu trabalho Ah, no hospital perfeito. e lá eu tenho que trabalhar social, gravata, tudo. Aí eu acabei de chegar, você sabe, né? Falei com Aham. você há pouco. E Não, por isso que eu não tirei a roupa ainda, porque não deu tempo. sossegado. Então, ô, Ricardo, é o seguinte, Manda. você é tecnólogo, né? Isso, técnico, Tecnólogo, tecnólogo. e você é especialista em ressonância, certo? Isso. Muito bem. Então, primeira coisa, ô, Ricardo, para os nossos participantes aqui entrarem no ambiente aqui da sua fala, a pergunta que eu mandei para você, né? O que é uma sala híbrida? É um novo conceito Isso. dentro da radiologia? Então, explica, se você quiser compartilhar a tela para ilustrar a sua resposta, fique à vontade, a fala é Certo. sua. Tá bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa só eu entrar aqui. Tá conseguindo visualizar? Sim, aqui para mim está a tela cheia. Ah, perfeito. Deixa eu começar aqui. Então, aqui é uma pequena apresentação de como a gente vai falar hoje da ressonância e da tomografia e da hemodinâmica dentro de uma sala híbrida, né? O conceito da sala híbrida é uma sala, um centro cirúrgico, né? Dentro, na verdade, são vários aparelhos tecnológicos, né? Vários avanços tecnológicos, como ressonância, tomografia e a própria hemodinâmica, dentro do centro cirúrgico. Então, hoje é muito mais fácil um cirurgião, né? Na hora que ele estiver fazendo um procedimento, ele poder visualizar aquele procedimento rapidamente, né, no mesmo ambiente, sem precisar tirar o paciente daquela sala para levar ele para uma ressonância, uma tomografia em outro lugar. Então, hoje ele é tudo dentro do mesmo ambiente, são várias tecnologias dentro de uma mesma sala, né? Então, acredito muito fielmente que um futuro bem próximo, isso vai estar mais disponível em outros lugares. Então, aqui uma pequena apresentação. Eu sou operador em ressonância e tomografia há 20 anos, sou operador em ressonância magnética do Hospital HCOR, aqui em São Paulo, na unidade do Paraíso. Também eu trabalho na ressonância do São Luís da Rede DOR, né, principalmente no Grande ABC, e sou colaborador da plataforma da MR Online, onde eu sou muito grato aos meus amigos, meus parceiros de lá, que a cada dia me acrescenta e eu venho aprendendo muito nesses últimos anos. Bom, não existe conflito de interesse nessa apresentação. Aliás, vai ter várias marcas diferentes de equipamentos, mas não estou recebendo nada, não tem também interesse de nada, é apenas a demonstração do nosso dia a dia. Bom, falando sobre sala híbrida, é um conceito recente na área médica hospitalar, consiste na união do centro cirúrgico com salas de procedimentos de intervenção não cirúrgicas, como hemodinâmica, própria ressonância, e são equipamentos de última geração,
de altíssima definição, onde o médico consegue ter uma visualização daquela patologia ou daquele procedimento com mais precisão. Permite realizar exames e procedimentos complexos de altíssima segurança e de forma minimamente invasiva. A gente vai dar uma ênfase a isso, principalmente na ressonância magnética, porque a ressonância a gente sabe que não é qualquer paciente que pode adentrar dentro da sala e também nem todos os equipamentos podem entrar dentro de uma ressonância magnética, né? Então, a gente vai abordar bastante sobre isso. Eu preparei um material... Opa, volta um pouquinho só. Bom, a história, para começar, a primeira sala híbrida de neuroradiológica, né, foi na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Essa foi a primeira do mundo. No Brasil, a única sala que tem 2 salas híbridas é no HCOR, né, aqui em São Paulo, onde lá nós temos uma de neuroradiologia e uma de cardiovascular. Então, a primeira foi na Califórnia, nos Estados Unidos, e a primeira do Brasil, em São Paulo, a ter 2 salas híbridas, foi no Hospital HCOR. Aqui, para começar, eu vou falar um pouco sobre a sala híbrida cardiovascular, onde a gente tem uma hemodinâmica de última geração, que faz reconstruções tridimensionais, que faz as fusões com a tomografia, que realmente é um mundo muito diferente do que a gente vive, né? Uma hemodinâmica comum, né? Um pouco diferente. Ela é uma hemodinâmica mais sofisticada, vamos dizer assim, e ela consiste num equipamento de altíssima precisão. Então, essa é uma sala de cardiovascular, né? Onde a gente tem a mesa cirúrgica, tem um aparelho de eco também, eco transesofágico, ecocardiograma, eco ultrassom. Tem vários equipamentos, tudo coligados dentro dessa sala de cardiovascular. Um outro plano, né, para mostrar melhor como que é o plano da sala híbrida da neurologia. Essa é a sala híbrida que a gente vai falar sobre a ressonância. Então, a primeira cardiovascular, deixa eu dar uma voltadinha aqui, a cardiovascular a gente vai falar sobre a hemodinâmica e a tomografia, e a segunda sala a gente vai falar sobre ressonância magnética. Essa eu só mostrei a sala do centro cirúrgico para mostrar a diferença, para vocês verem, né? Aqui ainda tem uma imagem mais moderna quando eu colocar a ressonância magnética, mas aqui é um princípio básico. No centro cirúrgico, igual ao centro cirúrgico que a gente está acostumado, convencional, só que dentro tem uma ressonância e dentro tem uma hemodinâmica e tomografia de última geração. Então, aqui é a sala de comando da cardiovascular. Essa sala de comando da cardiovascular, a gente, como operador de ressonância e de tomografia, quem opera muito mais isso são os médicos mesmo, na hora da cirurgia. Dentro da sala da cardiovascular, os médicos têm total acesso a manipular o equipamento. Então, eles conseguem lá dentro fazer toda a manipulação. E aqui fora, a gente consegue fazer alguns pós-processamento, consegue visualizar, gravar, também fazer algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Porém, o médico, na hora da cirurgia ou do procedimento da hemodinâmica, ele consegue controlar tudo isso dentro da sala de hemodinâmica. O que é uma sala híbrida cardiovascular? E quais os procedimentos padrões, né? Quais são os principais procedimentos? São revascularização miocárdica, angioplastia coronariana, implantes percutâneos valvulares, como válvula aórtica, como vários tipos de válvula que hoje a gente pode substituir, né? Principalmente correções de aneurismas e malformações arteriovenosa e cardiopatia congênita. Crianças, né, principalmente, que tem cardiopatia congênita, ela é realizada na sala híbrida, é uma sala muito, como eu posso dizer, muito forte nessa situação, cardiopatias congênitas. Isso é muito importante para os bebezinhos, né, quando nascem, e tem esse recurso ao seu dispor. Começando logo de cara pela cardiopatia congênita, aqui eu vou pegar um caso, né, vou mostrar alguns casos durante a apresentação. Então, esse primeiro caso, uma criança RN, fez uma angioplastia com implante de stent na aorta ascendente e no arco aórtico. Aqui a gente tem uma hemodinâmica comum, né? Então, a gente vai ver o procedimento de colocar a endoprótese na região do arco aórtico,
Aqui o médico está colocando ainda o balão, está fazendo todo o procedimento. Isso é uma criança RN, é uma criança de dias, né? Então, não é um procedimento fácil de fazer, é um procedimento muito invasivo, né? E corre muito risco. Então, tudo isso é muito bem elaborado e feito, né? Então, aqui é apenas para mostrar para vocês a entrada do balão. E aqui a segunda imagem, já com a endoprótese, né? E a gente vê o contraste passando nessa região e vendo a circulação com fluxo sanguíneo muito bom. E importante isso para a criança, porque isso aí faz com que a criança tenha uma vida, uma sobrevida, né? Uma vida mais saudável, né? Outro caso muito importante também que a gente visualiza na sala híbrida, e eu deixei aqui também alguns exemplos, que é aneurisma das artérias vertebrais ou aneurisma das artérias cerebrais. Aqui eu coloquei uma que mostra um aneurisma que é um pouco mais raro do que o normal, que é uma um aneurisma da artéria vertebral esquerda. E aqui a gente tem a visão da tomografia e da angiografia. Porém, essas duas séries que a gente está vendo aqui são da angiografia. Então, quando eu falo para vocês que a hemodinâmica que nós possuímos no hospital, ela realiza tomografia, ela realiza reconstruções em MIP e tridimensionais, além de fazer as fusões com a tomografia. Caso o paciente já tenha feito a tomografia anterior, consegue fazer a fusão durante o procedimento. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o aneurisma, né? Aqui o lado direito sem o aneurisma, aqui o lado esquerdo com o aneurisma na vertebral esquerda, né? Então, o médico sempre faz o procedimento da hemodinâmica pegando as duas artérias, né? Uma de cada vez, e aqui do lado direito a gente vê que não tem nenhum defeito, né, no fluxo, e aqui a gente já vê um aneurisma sacular na região da artéria vertebral esquerda, que não é muito comum de ser visualizado. Aqui, por incrível que pareça, é a hemodinâmica com a tomografia, e isso o médico consegue fazer medições, consegue visualizar o tamanho real daquela prótese, daquele aneurisma, e aí ele consegue fazer com que ele coloque uma prótese, um stent, ou ele consiga fazer o procedimento correto naquela região. Então, isso já é feito em tempo real, né? O médico está fazendo o procedimento em tempo real, isso aí não é como a tomografia que a gente vai lá, faz o pós-processamento depois que acaba o exame. Não, isso é feito na hora do procedimento. Continuando aqui, só para mostrar para vocês a diferença, aqui a tomografia realizada do mesmo paciente antes do procedimento cirúrgico, né? Então, aqui a tomografia em 3D e agora em MIP, e aqui a hemodinâmica. Então, a gente consegue ver uma grande diferença, né? Principalmente da tomografia convencional para a angiografia tridimensional. Então, só voltando um pouquinho aqui, ó. Essa é a angiotomografia 3D, mostrando o aneurisma da vertebral, que não é fácil de visualizar, por isso que eu peguei esse caso, é um caso bem não muito comum, né? E aqui o MIP, né, também, na tomografia, e aqui já a angiografia tridimensional. Isso em tempo real, isso o médico fazendo o procedimento, isso fazendo a intervenção. E aqui, mostrando a diferença para vocês dos métodos, né? Aqui um VRT, eu sempre deixo, nas apresentações, sempre vai ter aqui em cima o nome correto das sequências, né? Para mostrar para vocês que é realmente aquilo, né? Então, aqui é a tomografia, é uma angioarterial de pescoço, aqui é um 3D, e aqui uma angiografia pelo catéter, né? Na hemodinâmica. Então, a gente visualiza muito bem, muito preciso. Outra coisa também que nós com muita precisão e com bastante frequência são as radiocirurgias, né, para ver MAV, né, má formação arteriovenosa. Então, essa é uma radiocirurgia que nós realizamos no HCOR, né, e a gente consiste em uma má formação arteriovenosa. Aqui é uma angiografia antes do procedimento, né, então a gente vê a fusão ali das artérias, né? Então, vê uma malha, né? Um monte de artéria em conjunto,
e esse paciente já tinha feito um procedimento, a MAVE não tinha sido totalmente desobstruída, vamos dizer assim, tirada, né? Então, ainda continua uma má formação naquela região, e isso tudo é pela angiografia. Então, esses MIPs, esses 3D, todas essas imagens são feitas pela hemodinâmica tridimensional. Então, quando a gente fala em tomografia na hemodinâmica é isso. Não é a tomografia que a gente está acostumado a ver o Gantry lá, tudo bonitinho, não. É uma hemodinâmica que tem um recurso de realizar exames com cortes tomográficos em 3D, MIP e MIP fino, né, que a gente consegue navegar por dentro do vaso, da artéria ou daquela região de interesse. Então, aqui é um vídeo mostrando para vocês. E aqui só mostrando uma diferença das técnicas, né? Então, ali a gente viu principalmente a hemodinâmica. Agora a gente vai ver o mesmo paciente, o mesmo procedimento antes também da radiocirurgia, né, na ressonância magnética, a sequência TOF, né, é uma sequência sem contraste, uma anjo arterial do crânio, realizada em torno de 7 a 10 minutos, né? Hoje, com alguns recursos de aceleração, você consegue fazer em 3, 4 minutos, mas aqui a gente consegue ver a malformação arteriovenosa, aqui é um MIP fino, que a gente consegue navegar por dentro das artérias, né, ou dos vasos. Então, aqui mostrando no plano axial, no plano coronal e no plano sagital, a mesma imagem que nós visualizamos também na hemodinâmica. Então, é importante ter esses dois procedimentos para o médico que vai fazer a radiocirurgia ou até mesmo a intervenção cirúrgica dessa malformação arteriovenosa. Então, isso ele consegue, com esses dois procedimentos, consegue ter uma definição melhor daquela região da lesão e da lesão em si. Então, aqui, mostrando mais uma vez a diferença das técnicas, né? Então, aqui, uma anjo feita da hemodinâmica com contraste, né? E aqui uma ressonância magnética sem contraste, uma sequência TOF, mostrando a região da MAVE. Outra imagem também que a gente mostra sempre, né? Que é o 3D da hemodinâmica, muito realista, né? Uma imagem muito fiel, uma imagem muito real. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem uma imagem chamada cinematográfica, né? O cinematic, daquela mesma anjo, ressonância que a gente acabou de ver em MIP, agora em 3D, só que uma realidade mais aumentada, né? Uma realidade mais cinematográfica, vamos dizer assim. Esse é um recurso que nós temos também na estação de trabalho, e isso faz com que visualize melhor as patologias e não ser julgado por aí como apenas uma perfumaria, e sim uma necessidade do procedimento para poder diagnosticar com mais precisão. Bom, aqui um outro exemplo, eu estou mostrando bastante imagem, exemplos do nosso dia a dia mesmo. Peguei vários casos interessantes, esse é um caso legal também, é uma tomografia pré e pós-implante de endoprótese na aorta abdominal. Foi um procedimento para uma correção endovascular de uma úlcera de aorta. Então, não era um aneurisma de aorta, era uma úlcera de aorta. Isso é muito também difícil da gente ver no nosso dia a dia. Nós confundimos muito com aneurisma, sendo que isso realmente pode confundir, até para o médico radiologista é um pouco complicado, mas esse caso também é um caso interessante, e eu peguei tanto a tomografia pré, como a tomografia pós, e o procedimento da hemodinâmica para entrada da endoprótese endovascular. Então, aqui, mostrando para vocês a luz do contraste aqui, no exame pré, no exame da angiotomografia pré, e aqui a falha do contraste, isso seria a úlcera do paciente, tá? Então, isso aqui seria o que o médico tem que fazer o procedimento. Aqui já é a correção, né? Aqui na hemodinâmica, colocando a malha da endoprótese dentro da artéria aorta, e aqui o pós-operatório, né? Pós-endoprótese, né? Mostrando bem a região do contraste, da luz do contraste passando por dentro da artéria aorta. Então, quando a gente fala luz, é o contraste dentro daquela região. Tá? A gente fala luz por causa do nosso dia a dia, costume falar, mas aqui é o contraste, né, brilhando naquela região, e a falta do brilho, né, onde tem a falta do brilho, pode ser várias situações. Nesse caso, é uma úlcera de aorta, pode ser aneurisma de aorta, pode ser várias situações, mas estenose. E aqui
mostrando o videozinho, né? Então, tentar passar devagar. Então, aqui, ó, dá para ver o pré e o pós. Daqui a pouco eu vou dar uma pausada aqui, só para a gente ver melhor. Ó, aqui o pré e aqui o pós prótese endovascular da endoprótese, né? Que é um procedimento caro, não é barato. Tem alguns convênios que, para fazer esse tipo de procedimento, tem que entrar na justiça, né? Alguns pacientes têm que entrar na justiça com liminares, porque é um procedimento muito caro, em torno de 200 a 250 mil reais. É muito difícil, né? O convênio autorizar assim logo de cara. Então, é um procedimento na sala híbrida, que não leva muito, não é tão invasivo para o paciente, e o paciente sai com um resultado muito fiel. Então, aqui, lá no hospital, a gente sempre faz a anjo pré e a anjo pós, né? Pós o procedimento, para ver se tem a luz do contraste, se tem alguma fístula, né? Se tem algum extravasamento da endoprótese. Então, é importantíssimo o paciente realizar o exame pós-procedimento. Bom, terminando um pouquinho a sala híbrida da cardiovascular, vamos entrar um pouco na sala híbrida da ressonância. Então, agora a gente vai falar sobre a sala híbrida neurovascular, né, ou neuroradiologia. Então, aqui é a sala real mesmo, tá? Não é foto de internet. Falar nisso, nada disso é foto de internet, sim, foto nossa, pessoal, né? Arquivo pessoal. Então, dentro da instituição. Então, aqui é a ressonância magnética, né? Bem parecida com o Márcio está aí na virtual. É uma ressonância magnética da AGE, né? Nós chamamos de um MR450, é um GEM, né? MR450. A AGE, ela disponibiliza um recurso muito bom, que é o Troller, né? Que é a mesa. A mesa, a mesa, ela sai, né? Ela pode ser retirada daquele local, e isso facilita muito para nós, né? Principalmente em paciente internado, paciente intraoperatório, e também nesse caso dessa sala híbrida, nós temos uma mesa de transferência, que mais para frente eu vou explicar direitinho. Então, aqui é o conceito da sala híbrida dentro da sala da ressonância magnética. Aqui eu vou mostrar um exemplo, eu peguei até, acho que o Márcio viu isso aí lá na JPR, né? É vídeo próprio mesmo, até tá meio feio o vídeo, mas é o real, né? Tentar levar vocês para dentro da sala, né? Então, aqui é a sala de comando da ressonância magnética. Aqui tem a cirurgia de um lado e aqui a ressonância do outro. Então, a gente tem no mesmo ambiente a ressonância e o centro cirúrgico. E apertando apenas um botãozinho, né? Tem uma porta, né? Uma abertura aqui onde tem o centro cirúrgico e a ressonância magnética. Uma porta só separa tudo isso. E isso, o procedimento, ele sempre é estéreo, sempre limpo, tá? Com total segurança. Eu vou explicar com calma daqui a pouquinho. Aqui é a sala de comando da ressonância magnética. Nessa sala de comando, a gente consegue visualizar o procedimento cirúrgico e a ressonância. Lógico, normalmente, quando o médico está operando, essa cortina, essa persiana fica fechada, né? Ele só abre quando vai entrar o paciente para cá, para a ressonância, para falar, ó, está terminando lá, vamos utilizar tal. Bom, falando um pouco sobre como funciona, né? A ressonância magnética dentro da sala híbrida, ela funciona como uma ressonância magnética comum, né? Ela tem um agendamento comum, o agendamento nosso é de 20 em 20 minutos, normalmente realiza 30 a 35 exames diários, né? E quando tem o procedimento, isso é marcado, normalmente é marcado uma semana antes, 2 dias antes, marcado. Normalmente eles ou cancelam alguns exames para marcar quando é procedimento urgente, ou é marcado já com antecedência. Lógico, nem sempre acontece do paciente entrar na ressonância na hora certa, né? Acontece de atrasar, né, o procedimento, e nisso atrasa a nossa agenda. Porém, lá nós temos vários equipamentos de ressonância, então a gente consegue pegar aquele paciente da nossa agenda, passar para uma outra agenda de outra máquina, para poder não atrasar tanto e principalmente deixar a sala mais livre, principalmente para a sala de cirurgia, né? Então, a gente faz normalmente faz
um procedimento por dia ou até 2 procedimentos por dia. Tem dia que não tem, mas a regularidade é todo dia, pelo menos uma vez por dia. Mas tem dia que tem 2, ou é muito raro ter 3, né? Principais procedimentos que a gente realiza na sala híbrida da ressonância magnética é as ressecções de tumores, principalmente agora, lá no hospital, a gente faz muito implante de DBS, que é a estimulação cerebral profunda, né? Que é para doença de Parkinson, tremor essencial e a distonia, né? E cirurgias na coluna vertebral também é um procedimento novo, que nós estamos entrando ainda lá, e essa cirurgia da coluna vertebral, a gente fez alguns procedimentos já, mas o mais comum são cirurgias intraoperatórias para tumores de crânio e cirurgias para DBS, que é implante do eletrodo profundo, que serve para a doença de Parkinson, ou tremor essencial. Bom, aqui é um software de planejamento que o médico tem dentro da sala híbrida, né? É um procedimento muito legal, assim, que eu já tive o prazer de acompanhar. Nós realizamos as ressonâncias magnéticas com neuronavegação, né? São sequências isotrópicas, né? Com todos os lados iguais. Normalmente utilizamos 1 milímetro de espessura por 1 milímetro, né? Então, a gente tem realmente a matriz quadrada e o corte bem fino. Dentro da possibilidade, a gente pode realizar algumas tractografia, exames pós-contraste também, e isso é fundido, é feita uma fusão dentro desse software de planejamento, dentro dessa sala híbrida, para ver o tumor. Então, esse é um caso real, né? A tractografia, o volume daquela lesão é feito muito rápido, né? Tem uns meninos do procedimento que fazem isso dentro da cirurgia, junto com o médico, em tempo real, para o médico já fazer a cirurgia, e é muito importante para o procedimento. Aqui a gente consegue ver o volume da lesão e a tractografia, né? São as regiões do substância branca ali daquela região, que é onde o médico consegue ter um acesso melhor para a cirurgia. Bom, falando sobre o que nós temos dentro da ressonância magnética que faz com que seja diferente da ressonância magnética comum, né? Ela tem uma mesa chamada mesa de transferência, que é uma segunda mesa, né? Só que essa segunda mesa, ela não tem nada, né? Ela não tem bobina nenhuma. Ela só tem, o nome já diz, transferência. Ela vai entrar dentro da sala híbrida, o paciente vai passar para cá, e aqui a gente coloca ou a bobina de crânio, né? Normalmente, essa mesa a gente utiliza muito para crânio, apenas para crânio, e é utilizada a bobina RED, de 6 canais. Essa bobina chama RED Flex, porque ela é flexível e ela tem duas, uma anterior e uma posterior, que é colocado na região da cabeça do paciente. Tudo isso estéreo, tudo isso dentro de um plástico, né? Onde é colocado, não em contato direto com o paciente, e sim nesses plásticos que a gente está acostumado a ver nos centros cirúrgicos, onde a gente normalmente encapa, né, os aparelhos de raio-x, de arco cirúrgico, né? E aqui o main field também serve para a gente, esse main field, ele pode entrar dentro da ressonância, ele é compatível com a ressonância, ele serve para a gente fazer os implantes, né, principalmente para ver a região da lesão, onde o médico vai fazer as marcações para aquela lesão. Então, o paciente também pode realizar o exame com esse main field, mas tudo isso faz parte de um pacote diferente da ressonância. Então, não é toda a ressonância que tem esse recurso. Aqui, novamente, a mesa, só para mostrar para vocês, a mesa não tem nenhum canal, então ela tem que colocar a bobina em cima, no paciente, né? Caso o médico queira fazer uma ressonância de coluna, lombar ou cervical, aí tem que passar o paciente para a mesa de ressonância mesmo, que é essa mesa aqui, que aí sim, você tem as bobinas dorsais, tem a bobina anterior, e aí você pode fazer o procedimento normal. Aqui, nesse caso, não tem como fazer uma ressonância de coluna lombar, por exemplo, ou cervical, só mesmo neuro, né? Bom, falando de neuro, né? Aqui é a bobina que nós utilizamos para fazer procedimento de neurologia, né? De intraoperatório. Então, aqui é uma bobina flex de 6 canais, né? Onde nós possuímos uma anterior e uma posterior. Aqui, tudo isso é conectado, tudo isso são fios que você pode desconectar, né?
Então, tudo isso é encaixadinho, você pode encaixar a hora que você quiser, né, para facilitar a manipulação e principalmente dentro do procedimento. Então, aqui a gente tem 2 conectores, sempre vai existir 2 conectores, 1 e o 2, sempre vai vir descrito, né? Daqui a pouquinho tem uma simulação. Aqui eu botei uma amiga minha da enfermagem, eu deixei ela mais ou menos umas 3h30 aí para te dar 3 fotos. Mentira, estou brincando. Normalmente a gente zoa o pessoal da enfermagem aí, mas ela é parceira, me ajudou bastante, e a gente fez uma simulação, né, mostrando um pouco como é colocado, né, como é visto isso no procedimento que a gente realiza normalmente. Lógico, isso aqui tudo num plástico, né, tudo encapadinho, bonitinho, não é em contato com o paciente. E aqui a gente está dando um exemplo de anterior para posterior, mas você pode colocar em lateral para outra lateral, direita e esquerda. Normalmente tem alguns exames, alguns procedimentos que o paciente vem em decúbito ventral, na maioria deles, tá? São tumores na região da fossa posterior, que aí o médico entra, o paciente fica em decúbito ventral. Então, é muito importante você saber onde é a lesão. Normalmente o médico fala, e aí a gente coloca essa bobina na região da lesão. Mais para frente a gente vai ver alguns vídeos, e nesses vídeos eu falo que principalmente essa bobina ela é feita para pegar o sinal na região de interesse. Não é para fazer uma ressonância de crânio volumétrica pegando o sinal no crânio todo. É quase impossível, né? Dá para fazer? Dá para fazer, mas tem que ser muito bem feito, né? Mas procedimento cirúrgico tem que ser muito rápido. Então a gente coloca a bobina na região de interesse, aonde o médico quer, e aí aquele sinal de ressonância intensifica naquela região. Então, aqui é um exemplo simples, tá? Agora, falando sobre os videozinhos. Bom, deixei uns vídeos aqui, parece que é feio, não sei o que e tal. Não é, vou tentar mostrar para vocês o nosso dia a dia mesmo, como que é a prática mesmo. Então, aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter primeiro localizador, né, que a gente chama na ressonância, é o scout, né, na tomografia, topograma, né? Na ressonância nós chamamos de localizador, localizer, né? O primeiro localizador sempre vai sair muito ruim, porque o paciente vai estar deitado de lado, decúbito ventral. Então, o primeiro vai sair muito, muito ruim. Ó, sai tudo, você não sabe o que é sagital, coronal, axial. Aí você vai arrumando. Aí você vai fazendo um segundo localizador. Você vai ajeitando. Você vai arrumando. Aí você faz um terceiro. Normalmente a gente faz 3 para o terceiro sair bom. Então, agora eu já sei mais ou menos o que é o axial, já sei o que é um coronal. Então, voltando aqui só para dar mais ênfase. Ó, sai desse jeito o primeiro localizador. Não se assuste, fique calmo, porque você pode repetir o localizador quantas vezes você quiser, né? Então, você vai ajustando os planos para entrar o plano axial normal, sagital. Ah, tá torto, Ricardo. Não tem problema, essa ressonância a gente consegue corrigir. Uma tomografia também, a gente já consegue corrigir. A vantagem da ressonância é que a gente já corrige a lateralidade, a inclinação já na aquisição, então a aquisição já sai arrumada, né? Então já sai menos inclinada. Então aqui a gente tem os primeiros localizadores de um procedimento intraoperatório. Passando adiante, né? A gente tem a imagem da cirurgia, né? Da ressonância de crânio, e isso o paciente ele está sendo operado, né? Então o paciente estava sendo operado na sala híbrida, e aí saiu, né, para o médico visualizar se ele retirou todo o tumor, se ele precisa fazer uma reabordagem. Para isso, é muito bom a ressonância da sala híbrida, por conta disso. Porque senão esse paciente teria que sair da sala, descer para o andar, internar o paciente, fazer uma ressonância ou uma tomografia com o paciente internado. Ah, o médico não tirou todo o tumor. Aí passar alguns dias para voltar para a cirurgia novamente. E isso o médico faz em tempo real. Ele fecha o paciente ali, já leva para a ressonância, já faz o procedimento. E nesse paciente aqui, inclusive, ele voltou para a sala da cirurgia para fazer uma nova reabordagem. Então, só mostrando para vocês aqui a lesão do paciente. O paciente tinha uma má formação arteriovenosa com abscesso. Esse caso aqui é um caso bem interessante também, tem mais para frente tem alguns vídeos também mostrando esse caso, mas aqui fez o sem contraste, agora normalmente faz volumes T1
T1 pré e T1 pós-contraste, normalmente, ou senão o médico já pede um T1 pós-contraste direto, não precisa fazer o pré. E notem a falta de sinal, né, na região anterior, e do lado direito também, um pouco de falta de sinal. Porém, aonde o médico está fazendo a cirurgia, o sinal está intenso. É aquilo que eu falei, né? A bobina tem que ser colocada na região de interesse, a região onde tem que estar o sinal com mais focado, né? Notem também que está bem posicionado o paciente, e aquele paciente lá que estava tudo torto, né? Então, a gente já consegue ajeitar, já consegue fazer com que a imagem adquirida seja uma imagem fiel para o médico, seja uma imagem boa, para ele normalmente vê na hora, né? E já faz a reabordagem, ou já vê se está tudo certo. Nesse caso, foi feita uma reabordagem, e eu não peguei o pós-reabordagem, porque o pós ele já tinha fechado o paciente e tinha pedido tomografia. Aí não quis mostrar, não quis juntar as duas. Pedro, Aqui um outro. Oi? eu vou te interromper um pouquinho Certo? para chamar o Alexandre, que está na hora dele fazer a primeira participação dele aqui. Pô, que susto você me deu. Não, que você já respondeu as duas primeiras perguntas aqui já. Deixa eu chamar o Alexandre, cadê? O Alexandre tá por aí. Aqui é a hora da participação dele aqui com o pessoal. Tá bom. Cadê ele? Vamos chamar nosso amigo. Aí, apareceu. Opa. Alexandre, é o seu momento agora, aquela participação especial. Na verdade, não é o meu momento, é o momento aqui da gente colocar um pouco do pessoal junto com a gente, né, Márcio? Exatamente. Maravilha. Eu acho que talvez continue dando um pouquinho de eco, se incomodar demais, você me fala, que a gente está de computador adaptado aqui, então, mas muito bem. Primeira coisa, a gente tem aí, Ricardo, gente do Brasil inteiro participando, norte a sul, leste a oeste, gente do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, pessoal do Rio, Curitiba, do Brasil inteiro participando com a gente. Um abraço aí para todo mundo. Eu não vou nem fazer a citação, porque a apresentação está muito boa, né? Muita gente que teve com a gente ontem também está aqui participando, tá? De pergunta, Márcio, eu confesso que eu não vi aqui no chat o pessoal fazendo alguma pergunta específica, mas para o Ricardo poder continuar aí com a excelente apresentação dele, o que eu queria perguntar, ou na verdade colocar aqui, é que em algum momento ele destacasse quais alguns pontos que ele entende como importante, fundamental, que profissionais que no futuro breve podem se encontrar, dar de encontro com essa tecnologia, tem que ter de habilidade, ser multidisciplinar, esse conhecimento de ambiente cirúrgico, conhecimento de patologia, alguma coisa assim que ele pudesse destacar no final. E no mais, um abraço para todo mundo aí do Brasil inteiro, que realmente a gente tem gente de N cidades aqui, a gente poderia estar falando hoje, tá bom? E aí a pergunta que apareceu agora, quais as desvantagens da sala híbrida, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí para participar um pouco mais com todo mundo. Perfeito. Bom, Então, Alexandre, desculpa, Márcio, perdão. Não, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Então, vamos aproveitar o gancho. Eu vou ter uma pergunta do Alexandre, né, que daí já tinha uma relação com a nossa próxima pergunta, que era justamente sobre o perfil profissional, né, para a sala híbrida. E também depois você já pode completar falando um pouquinho também, por exemplo, dessa rotina, que a pergunta que eu te mandei era com relação a processamento de imagem, mas eu acho que já ficou bem claro essa parte de que, assim, não é bem simples o processo. Então, vamos deixar aí para você falar, então, do perfil profissional, falar dessa pergunta que foi colocada, que se tem desvantagem, se você poderia citar alguma coisa, e, na sequência, responder ao Alexandre aí também com relação ao perfil profissional para esse tipo de trabalho. Fica à vontade, Ricardo. Tá, joia. Bom, assim, vou falar por experiência própria, né? Eu trabalho há 19 anos na radiologia, e meus primeiros anos, né, os primeiros 6 anos, eu fui técnico de raio-x, né? E subi muitas vezes para o centro cirúrgico, então eu sei que a gente não pode contaminar o campo, né? Então isso a gente traz do raio-x, né? Então a gente sabe que não pode contaminar aquela área que o médico está operando. Então por isso que eu sempre falo, né, nas aulas, ou até mesmo quando eu estou explicando para alguém
eu falo que toda a cirurgia dentro da ressonância tem que ser muito sem contaminação. Então, a gente tem que estar sempre limpinho, tem que estar, não pode contaminar o campo do médico durante o procedimento. Então, isso a gente traz da radiologia, né? Traz do raio-x. Isso não, é básico, né? Quando a gente começa a subir para o centro cirúrgico, a primeira coisa normalmente que o cara que está ensinando a gente fala, não contamina, não chega perto. Normalmente você fica até assustado, você fica lá no cantinho, né? Então, mas depois você vai pegando o jeito, né? E a gente vai aprendendo. Bom, desvantagem, acho que não tem, né? Desvantagem, acho que não tem, porque é o contrário, né? Veio para somar, né? É um procedimento, é uma sala que veio para somar, não tem desvantagem, assim. A desvantagem mesmo é quando há atraso, né? Aí você atrasa a agenda, aí você deixa de realizar alguns exames eletivos, né? Mas isso não chega a ser uma desvantagem, né? Isso é o contrário. É um procedimento, é um negócio inovador, né? Veio para somar. Você imagina um parente nosso sendo operado e ele tem ali uma ressonância, uma hemodinâmica com tomografia ao seu dispor, sem sair dali, entende? Então, aquela sala híbrida é um centro cirúrgico. É um procedimento que normalmente a gente realiza e o paciente sai daquele ambiente e desce para um andar, para uma UTI, uma CTI, e fica internado para depois fazer uma tomografia ou uma ressonância. E nesse caso, a gente está falando em tempo real, né? Então, o paciente está fazendo a cirurgia e ele, em tempo real, o médico já consegue ver se aquele implante de DBS, se aquela retirada do MAV, do tumor, foi feito corretamente. Então, eu não vejo como desvantagem, sim como muita vantagem, né? Em relação a qualquer outra ressonância ou hemodinâmica que existe por aí, lógico, os seus devidos lugares, né? Bom, continuando, né? Então, acredito, só para terminar, acredito que um multiprofissional tem que pegar a experiência do raio-x, né? Experiência de anatomia, isso é básico, né? Que nem eu falei lá, o localizador sai tudo torto, então, quando sai torto, você tem que saber o que é um axial, um sagital, um coronal, para você entender como que você vai angular para aquela imagem próxima, o próximo sagital que sair sagital, né? Não sair um sagital angulado ou um sagital errado, né? Então, tem que saber o princípio básico, né, da anatomia, né? Eu sempre friso que a ressonância é a base de tudo, é a anatomia. Só que hoje em dia a ressonância tem uma vantagem, né? Porque as tomografias novas, elas já vêm com um sistema muito grande de reformatação. Então, você já aprende ali na tomografia a reformatar o exame coronal, sagital, axial, e isso você pode levar para a ressonância. Porque na ressonância você vai já realizar o exame naquele jeito, né? Naquela angulação. Então, você vai fazer em axial, você já faz o exame em axial. Você vai fazer em coronal, você já faz em coronal. E isso você pode trazer da tomografia, né? No meu caso, como eu sou muito velho, né? Na época da tomografia minha lá, era a tomografia sequencial, né? Cortava corte a corte, não tinha isso, né? Então, eu só sabia que era axial, né? Então, aí eu aprendi mesmo na prática. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na ressonância, na tomografia multislice, aí você consegue aprender muito. Voltando aqui para a ressonância magnética, né? Novamente, intraoperatório. Aqui é um caso muito bom. Aqui é um paciente com um glioma de baixo grau, né? Normalmente, esses gliomas de baixo grau, a gente só consegue ver no FLAIR, né? Normalmente no T1, ou às vezes no T2 também consegue ver bem, mas no T1, pré ou pós-contraste, não há realce do contraste. Então, na sequência FLAIR e na sequência T2, a gente consegue visualizar com precisão. Então, aqui é uma lesão de um glioma de baixo grau. Aqui é na hora da cirurgia, intraoperatório, o médico com a cabeça aberta do paciente. Então, a gente está vendo a calota aqui, ó, aberta, né? Aqui o médico está invadindo aquela região, retirando aquele tumor, né? E aí, aqui é na hora do procedimento e aqui pós-procedimento. Ainda no outro dia, ainda tem muito conteúdo hemático, né? Tem muito sangue ainda, está retirando, mas provavelmente esse paciente respondeu muito bem à cirurgia e eu não tenho a imagem daqui 6 meses, porque foi agora, recentemente, né? Então, não tem a imagem ainda de controle de 3 meses, né? Então, provavelmente esse paciente vai voltar, mas normalmente o procedimento é muito completo, então o médico consegue
chegar bem naquela região do tumor. O mesmo caso, só que na sequência T2, né? Aqui a gente vê pré-operatório, aqui no intraoperatório, né? E aqui no pós-operatório ainda. Então, a gente já vê a retirada praticamente total do tumor, né? Aqui ainda a área de sangue, um pouquinho de ar, que isso é normal quando introduz, né, um catéter ou uma região na cirurgia, sempre entra um pouquinho de ar, e isso é normal, e isso normalmente um controle de 2, 3 meses já o paciente já tem uma resposta melhor. Bom, mesmo caso do intraoperatório, da MAVE e do abscesso, aqui eu fiz um vídeo de uma fusão, onde eu peguei o pré-operatório e a sequência intraoperatório. Eu fiz um pouquinho invertido, só para vocês terem uma noção de como era o tumor e de como o tumor ficou, né? Tumor com abscesso e com a MAVE, né? São 3 coisas do mesmo paciente, né? Então, aqui um vídeo mostrando na hora da cirurgia, né? O intraoperatório, então a gente vê o contraste na região. Aqui, deixa eu voltar aqui, o mais cinza aqui é o abscesso. Agora, o pré-cirúrgico, aí, ó, você já consegue ver com mais precisão o tamanho que eram os abscessos, né? E a má formação. E agora o intraoperatório novamente mostrando a diferença, né? E isso o médico consegue ver em tempo real, né? No mesmo momento que está realizando o exame, essas fusões ele consegue ver na hora. Então a gente já tem uma ideia se o médico retirou todo aquele abscesso, aquele tumor. Então isso é muito bom, é muito prático, né? E traz uma vantagem muito grande. Também, falando sobre a sala híbrida, né? A gente tem um procedimento que é o DBS, né? Esse DBS é um implante de eletrodo profundo. Esse eletrodo, ele é para Parkinson. O paciente, ele tem tremores essenciais, um Parkinson muito severo, né? O paciente, ele treme muito. Antes de fazer o procedimento, o médico coloca um negócio chamado um suporte halo, né? Que a gente fala de halo, uma estereotaxia, né? É um halo. E esse halo, antes de eu entrar na ressonância, esse dado da sala híbrida, eu pensava que o halo só na tomografia, né? E na ressonância também tem o halo preparado para a ressonância, né? Que é os frames, né? E esse halo, o paciente ele é colocado antes do procedimento, ele faz a ressonância com o halo. Nessa máquina da GE, a gente tem uma bobina antiga ainda, que é uma bobina head crânio, que é gigante. Ela tem apenas um canal, né? Por isso que o exame demora, às vezes, 10 minutos, uma sequência, né? Mas é a única sequência que nós precisamos, que o médico precisa. Ele faz um pré-cirúrgico com essa sequência. Normalmente, a gente faz um SPGR volumétrico isotrópico com contraste, né? Muito raramente eles pedem sem contraste, mas acontece de pedir sem contraste também. Mas normalmente é com contraste. Essa sequência, eles fazem a fusão com a tomografia, também feita no mesmo dia, e aí eles conseguem ver, visualizar o ponto da região que vai fazer a cirurgia. Mas por que a ressonância e não só a tomografia? A ressonância, hoje em dia, ela visualiza melhor a diferença entre a substância branca e a cinzenta. Então, a gente consegue ver com mais definição a região cerebral, que a tomografia não nos permite ver. Então, o médico cirurgião, o médico que faz o procedimento, ele prefere a ressonância magnética devido a isso, a ver a área cerebral, a diferença da substância branca e a cinzenta, por isso do SPGR também, né, um gradiente. Aqui, só rapidinho aqui é o pré-cirurgia e aqui o pós-cirurgia. Aqui o pré, como eu disse, com contraste, e o pós-cirurgia normalmente é sem contraste, porque já foi injetado no pré. O pré é o mais importante para ele ver o pré-cirurgia, né? Para ver se tem uma área de realce antes da cirurgia. E o pós-cirúrgico normalmente é sem contraste. E o halo que a gente vê na cabeça do paciente são esses framezinhos aqui que a gente consegue ver e fazer as medições que o médico precisa para fazer o procedimento. Então, aqui é o pré-cirurgia e aqui o pós-cirurgia. Quando eu parar aqui na região de interesse, ó, aqui, ó. Aqui, antes da cirurgia, não tem o eletrodo, e aqui, pós-cirurgia, com os eletrodos. Então, aqui, o médico já fez o implante, né, do DBS, e nós estamos realizando o exame na hora que o paciente saiu da sala, da sala híbrida. Então, antes dele descer para o andar, ele já faz a ressonância. Então,
paciente não precisa ser internado, o paciente não desce, e caso tenha um hematoma ou o lugar onde o médico colocou o implante esteja malocado, né, não tá alocado no lugar certo, ele já volta e faz uma nova reabordagem. Já aconteceu com a gente também, caso real, né? Então, aqui mostrando para vocês, né, onde não tinha um implante com implante de DBS. Esse implante, o paciente fica acordado, tá? Ele é feito totalmente acordado, só que é com a sedação, né? Não tem jeito, mas o paciente ele precisa estar acordado para ver se ele parou de tremer, se ele está com perca da fala, ou alguma coisa que às vezes ele tocava, um violão, alguma coisa assim, ele precisa ficar naquela posição para saber se está igual ou não. Aqui a mesma sequência, só que em sagital, aqui mostrando o eletrodo, né? E aqui sem o eletrodo, lembrando que todas essas sequências que a gente faz são sequências isotrópicas, volumétricas, significa que ela tem todos os lados iguais, e aí você consegue reconstruir em qualquer plano com muita naturalidade e real, tá? Nada de sobreposição de imagem ou imagem tremida, mexida. Então, por isso é importante, né, sobre o multiprofissional saber quando o exame está mexido, quando o exame tem que repetir, que acontece muitas vezes, a gente tem que repetir a sequência, que às vezes o paciente mexe, é muito, muito difícil também ficar 10 minutos numa mesma posição, normalmente faz uma sedação leve, né, só para o paciente ficar parado. Então, aqui a mesma sequência, desculpa aí, a voz está falhando, a mesma sequência, SPGR, só que é um pós-tratamento de imagem, né? A gente tem um cinemático aqui, com a cirurgia na região, e é um exame muito invasivo para nós que não está acostumado a ver, né? Mas para o paciente é super importante, né? Aqui é um caso de uma coluna vertebral, também eu trouxe para vocês verem, que é um caso não muito comum. Aqui é uma seringomielia, né? Na região da coluna dorsal. Então, aqui tem um edema na região, né? E ele foi, antes da cirurgia, né? Aqui, a região da medula, né? Intramedular, tem bastante líquido intramedular, e o paciente foi para a cirurgia, e quando voltou, nota-se que diminuiu bastante o líquido na região intramedular. Então, são casos que ainda está em desenvolvimento, não é comum, não é toda hora que aparece. A gente tem que fazer na mesa normal da ressonância magnética, não pode fazer na mesa de transferência, porque senão a gente não tem sinal da ressonância, né? E aqui no plano sagital, no T2, e aqui no T2 STIR, né? Mostrando bem o líquido na região. E aqui pós-procedimento, o líquido já bem menos líquido naquela região. Nota-se que está com uma marcação da cirurgia ainda aqui na região. Então, isso é feito na hora da cirurgia, paciente, mesma coisa, mesmo procedimento. Ele sai da sala híbrida e vai direto para a ressonância para fazer o procedimento. Aqui a realidade, tudo que eu falei, às vezes parece ser meio fantasioso, né? Mas aqui a realidade nua e crua, né? Então, não dá para filmar assim, né? Expor o paciente numa posição ruim, né? Então, aqui eu filmei mais ou menos, só para vocês verem como o paciente sai da cirurgia, já vem para a mesa de transferência, aqui tudo estéreo, tudo limpo, já esperando, né, sem a mesa, porque é aquela mesa que a gente vai utilizar. E após o procedimento, tem a nossa realidade, né, que é a limpeza, né? Então, cheio de sangue na região, então, o saquinho que eu falei para vocês lá, que a gente faz, protege, né, a bobina. Então, isso aí salva para a gente depois limpar, fazer toda a limpeza ali, a higienização, para colocar o próximo paciente, que às vezes é um paciente ambulatorial. Vou tirar dessa tela para não ficar uma tela muito feia. As referências bibliográficas, né, que eu utilizei, principalmente no site do HCOR, tem bastante coisa lá interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre as especialidades, né? Site da GE sobre a ressonância magnética, né? O BrainLab, que é sobre o software, e alguns casos da PubMed que eu utilizei aqui também, caso queiram ver. Perfeito, Ricardo, perfeito, cara. Uma frasezinha aí no final. E tem um negócio aí, se quiser, eu posso continuar. Tem um materialzinho aí que eu preparei fora da sala híbrida, mas aí não sei se vocês vão... Márcio, Oi.
Vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui. Tem algumas perguntas aqui no chat dos participantes. E vamos pedir para o Ricardo, vamos fazer um bate-bola. A gente faça as perguntas e, de uma maneira bem breve, o Ricardo responde quando possível para a gente poder fazer um pouco de interação com os participantes. Pode ser, Ricardo? Pode ser, Márcio? Pode ser. Ricardo, eu só vou pedir para você tirar a sua tela, e daqui a pouco eu vou ter que compartilhar uma minha aqui. Aí fica no bate-bola. Alexandre pergunta, você responde e vamos lá. Isso, vamos procurar ser bem breve. Primeiro de tudo, o pessoal está elogiando muito o Ricardo e eu sabia que não seria diferente. Mas muito bem, vamos a algumas perguntas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas aqui do pessoal, vou pegar de baixo para cima, umas perguntas que eu acho mais interessante. Aqui, ó, para o DBS, né, que é o Deep Brain Stimulation, existe um nível mínimo de Parkinson para fazer esse tipo de cirurgia? Não, sim. Antes de fazer a cirurgia, né, a gente faz um tratamento neurológico, né, toma várias medicações, faz vários testes com medicações diferentes. Aí tem casos que o paciente... Eu tenho um caso real, né, que é um amigo meu pessoal, trabalhava comigo muitos anos, né, também, né, ele, 31 anos, e ele apareceu um tremor essencial, tomou medicação, mudou várias medicações, e teve uma época que ele sentia tanta vergonha, né, de comer com a gente ali, às vezes, que ele comia primeiro, né, e ele sentia o tremor era tão grande que ele colocava a mão por debaixo da coxa, assim, e a coxa dele tremia. Então, para você ter ideia que essa pessoa precisava do tratamento de DBS, e foi realizado, graças a Deus. Hoje ele está bem, né? Mas o Parkinson não é só o tremor, né? O Parkinson ele tem algumas outras coisas, né? Depois, né? Então, hoje ele, tudo bem, ele tem algumas particularidades, mas o Parkinson, o DBS, ele melhora muito o tremor, né? Mas o Parkinson em si, ele traz algumas outras coisas junto com a patologia, como perca da mobilidade, tremores essenciais, assim. Então, é muito difícil só o DBS resolver. O DBS resolve o tremor, né? Isso, na verdade, o paciente parkinsoniano, quando ele é um estágio mais inicial, ou quando realmente esse tremor não é muito agressivo, o medicamento, muitas vezes, ele é muito colaborativo. Quando isso se torna mais agressivo, mais persistente, né, o Deep Brain Stimulation, né, o DBS, ele ajuda muito nesse tratamento, mas lembrando, né, alguns casos, você também citou muito bem aí, quando o paciente ele tem alguma alteração mais severa, cognitiva, ou uma outra doença associada, em alguns casos pode não ser associado, né, essa estimulação aí profunda cerebral. Muito bem. Aqui o nosso grande colega também está perguntando, Michel Salvador, perguntando se algum colega já passou mal dentro da sala. Da sala híbrida, você fala? Isso. Ele quer saber se você passou mal, ele está perguntando de propósito. Não, o Michelzão é meu irmão, meu amigo, assim, pessoal, né? Cara sensacional, um coração de ouro. Sensacional. Na verdade, ele é top, né? E, na verdade, assim, na sala híbrida, a gente tem que ser profissional e tem que ser muito bem preparado, né? A gente não pode ser iniciante, assim, tem que ter um preparo para aquilo, né? E é realmente o centro cirúrgico, né? Então, se você sobe ao centro cirúrgico no raio-x, né? Ou até mesmo como paciente, né? Como técnico de enfermagem, às vezes, é aquilo, né? Então, tem que estar preparado para aquela situação. Eu não passei mal, né? Mas eu não sabia o que era, né? Então, quando eu cheguei lá e vi o que era, que me esperava, eu falei, meu Deus do céu, né? O que é isso aqui, né? Mas aí, vamos para cima, né? É aquilo, tem 20 anos, né, de radiologia, mas mesmo assim eu aprendo a cada dia, né? Então, foi uma coisa muito boa para mim, porque eu saí da minha zona de conforto, que era meu aparelhinho lá, Teco-Teco, que é o mesmo aparelhinho que o Michel trabalha, aquela ressonância Teco-Teco ali, mas saí da zona de conforto para entrar num negócio, um submundo assim, que abriu um leque para mim aprender coisas novas, né? Muito bem. O Sérgio Assis aqui está fazendo uma colocação, se quando o equipamento de hemodinâmica tem associado, né,
a parte de imagens de TC, ele agiliza muitas respostas do procedimento da intervenção, e esse complemento é feito imediatamente, ou seja, tem TC, ajuda na intervenção, se sim, se isso é feito imediatamente. Sim, é assim, ó, o paciente que sobe para a intervenção, normalmente ele já faz uma tomografia antes, né? Ou um dia antes, ou alguns dias antes. E aí, como eu disse, nessa hemodinâmica, nós conseguimos realizar a fusão da imagem. A gente pega a imagem anterior, né, ao procedimento da tomografia e faz a imagem da hemodinâmica com multi-imagens, né, realidade 3D, e faz a fusão da imagem. E isso, para o médico que está operando, é na hora, né? Então, aquele aquele aneurisma saccular que a gente viu vertebral, ele foi na hora, né? Não é pós-processamento que a gente faz na tomografia, que aí pode esperar, né? Não, ali é na hora, né? O médico está fazendo na hora. Então, ele vê a fusão, ele vê a imagem da tomo, ele faz a imagem naquele momento. Na verdade, né, Ricardo, até uma pergunta, uma colocação minha, assim, na verdade, eu acho que hoje existe 3 coisas. Uma é o aparelho de hemodinâmica com cortes tomográficos. O outro é a possibilidade de eu fazer a fusão das imagens da hemodinâmica com imagens prévias da tomografia ou de qualquer outro método. E lembrar também que a gente tem, sim, aparelhos de hemodinâmica com tomógrafos dentro do mesmo ambiente. Eu acho que são 3 situações que a gente pode ter isso, né? Com certeza, isso mesmo, perfeito. Porque eu me lembro quando eu estava na Toshiba que a gente recebeu um release, isso foi em 2018, 17, da tomografia de 128 canais com o aparelho de hemodinâmica. Então, não era corte, não era fusão, eram 2 equipamentos no mesmo ambiente que estava naquela época sendo lançado na RCNA e veio como release para a gente poder conhecer o equipamento e saber um pouco sobre ele. Ó, só um adendo assim, por exemplo, a hemodinâmica nossa é Philips e a tomografia é Siemens. Então, não importa a marca que você tenha dos equipamentos, e sim se consegue ler as informações de qualquer equipamento. Então, a Philips, ela permite, né, a estação de trabalho da Philips, ela permite essa fusão com qualquer ressonância ou tomografia. Então, você tem uma tomografia da GE lá, da Toshiba, né? E você consegue pegar a imagem do Pax, né? E fazer a fusão. Não é só a imagem da Toshiba, né? Ou da Philips, desculpa. Mas você pode pegar qualquer marca, né? A ressonância é a mesma coisa. Pessoal está perguntando... desculpa. Opa, na ressonância a gente tem uma estação de trabalho chamada Singovia. O Singovia também, ele pega a imagem de qualquer modalidade, da mamografia, da DO, né? De qualquer marca, de qualquer equipamento. Então, você consegue fazer, hoje em dia, você consegue fazer essa leitura, né? Isso. De maneira muito breve também, Ricardo, tem algum cuidado especial? O pessoal está perguntando. Sala híbrida com ressonância. O pessoal já deu uma tremenda aqui, né? Porque o Michel já ficou com medo de desmaiar, e então... eu confesso também que eu acho que o primeiro dia dá com medo de desmaiar. Começa aquela cirurgia, aparelho para todo lado, você bota a mão na cabeça... Se fosse só limpar a sala, estava bom. O problema é que vem por aí, né? E a agenda depois para trabalhar. Né? Deve ter que continuar a agenda, tem um abdômen esperando lá fora. Normalmente, assim, a ressonância, antes de fazer o paciente ele, antes de fazer a intervenção, ele preenche os questionários de segurança, né? Quando ele está ainda acordado, né? Antes dele entrar no procedimento. Então, ele preenche os dados, né? Para ver se tem algum metal no corpo, se pode entrar dentro da sala da ressonância ou não. Tudo isso é feito antes do paciente ser induzido, né, a intubação ou até mesmo a sedação. E isso é feito pela equipe da enfermagem, do médico anestesista, né? E quando a gente abre a porta para entrar o paciente para a ressonância, todo o material que tem naquela sala híbrida, ela é preparada para a ressonância. Lógico, você sabe que sempre vai ter um médico com estetoscópio pendurado, né, querendo entrar, ou o técnico de enfermagem que está ali dentro da sala híbrida, com o celular no bolso, e aí a gente tem que fazer um papel de segurança na porta, né? Fala assim, olha, o estetoscópio fica lá, amigão, você está com o celular no bolso, não pode entrar. Então, você faz meio que um papel de segurança em ressonância. Mas, assim, todo o procedimento é muito bem elaborado, a maioria
das pessoas que trabalham na sala híbrida já não entra com celular, já não sabe, já tem tudo isso na mente. Lógico que sempre tem uma mudança de quadro de funcionário, e aí você tem que realmente, novamente, readequar aquele funcionário, né? Tem que ter uma educação continuada para aquele funcionário. Maravilha. Vamos fazer umas 3 interações aqui para terminar. Uma delas eu mesmo vou responder. O Anderson Pontes, vou mandar um abraço para ele, está participando bastante junto com a gente aqui hoje. Ele perguntou se que ele acha assim, movia muito complicado de trabalhar, se a gente sabia de algum curso. Então, eu já vou dar uma deixa aqui. Entra no site da Siemens, né? Que você tem muita hoje acesso lá. E no YouTube tem muita coisa que colegas postam de coisas do dia a dia e tal. Eu desconheço algum curso específico para o Singovia, mas lógico, vários colegas podem promover isso daí, mas tanto no site da Siemens quanto no YouTube você vai achar bastante coisa. A última pergunta, para a gente poder ir para a nova fase aí, um colega, Rafael Marques, está perguntando, né? Durante uma cirurgia de neuro, quando você usa o neuronavegador, se o que você aplica como sequência é o volume 3D na RM. O Rafa também é um amigão meu, se for o mesmo Rafa, eu acho que é. Né? Que o Rafa é sensacional também, um cara, putz, referência para nós, e a maioria das pessoas não conhece, ele também é escondidinho, mas se for o mesmo Rafa, ele é sensacional. Na verdade, é assim, normalmente o paciente, quando ele vai fazer o procedimento, antes de fazer, ele faz aquela ressonância prévia. Naquela ressonância prévia lá de trás, é tudo, né? Tractografia, perfusão, espectro, volume T1, T2, flare, volumétrico de todas as maneiras. E quando ele vai para o procedimento, é apenas as sequências volumétricas necessárias para o médico fazer a fusão dele lá no Brain Lab. Então, normalmente, é uma sequência volumétrica, isotrópica, normalmente com contraste, só. Ah, mas e a tractografia? E a perfusão? Já foi feita antes. Já foi feita uma semana antes, ou 2 dias antes, ou até no mesmo dia, mas antes, né? Antes da cirurgia. Então, na cirurgia intraoperatória, normalmente é apenas um volume T1. Tem cirurgias que o médico pede um flare, né, que não é tão comum, mas um T2, ou até mesmo uma difusão. Mas o mais comum é um T1 pré ou pós-contraste. Mas tem as suas exceções, que aí tem um flare, tem um T2, uma difusão. Lembrando que essas sequências se degradam, né, devido à falta de sinal da bobina, né? Se a bobina não tivesse, acho que até mostrei num flare, meio sem sinal em outras regiões ali, porque realmente o sinal é mais na região de interesse. O T1, ele fica com mais sinal já naturalmente, né? O T1 já te dá mais sinal. Mas o flare com saturação de gordura, uma difusão que usa o gradiente, é muito complicado, né? Você tem que ter uma bobina bem adaptada naquela região. O médico deve pedir esses complementos, Ricardo, quando ele tem necessidade de um edema, um sangramento, algum tipo de, não vou chamar, alguns casos de advento, outro nem, talvez até dentro da situação pode ser possível, eu acho que é por isso, né? O protocolo é na hora, é aquele negócio assim, eu estou falando aqui, mas o médico, quando a gente vai entrar com o paciente, fala, doutor, que sequência o senhor quer? Ricardo, só um T1. Ricardo, eu quero um T2 para me ver não sei o quê. Uma MAVE, por exemplo. A MAVE a gente usa um T2, né, para ver melhor. O T1 pós-contraste e um T2, acabou. Né? Então, ele fala na hora. Né? A gente é aquela conversa com o médico, né? Por isso que eu falo sempre, né? A gente tem que ter essa convivência, né? Essa conversa, saber conversar e saber o seu lugar também, né? Muito bem, Márcio, vou deixar com você aí. É muita coisa boa, né, Márcio? A gente vê tanta tecnologia, quanto desafio e oportunidade nós temos para nós, profissionais da radiologia. Ser multidisciplinar, um conhecimento muito grande de anatomia humana, de patologia, muitos conhecimentos, cada vez mais a nossa categoria vai ter que buscar para poder andar junto com tanta tecnologia que vai cada vez mais colaborar para a qualidade e para a longevidade de todos nós seres humanos. Mas com você, daqui a pouco eu volto aí de novo. Beleza, deixa eu só compartilhar aqui.
Muito bem, Ricardo. Viu o videozinho, que belezinha? Poxa, legal, hein? Pois é. Então agora chegou a sua vez de contar para nós aí, brevemente aí, para o pessoal que está assistindo, o que você viveu na radiologia. Uma experiência que te marcou, uma palavra para a galera que está assistindo. Agora sim, é um misto do Ricardo profissional com o Ricardo Pessoa. Opa, ô Márcio, o vídeo é muito bom, hein? Poxa, o Negrete, eu conheci ele há muitos anos lá atrás, quando eu estava começando, ele deu uma palestra, daí eu acompanhei e vi, puxa vida, você é doido, aquele cara inspirava todo mundo. Bom, uma frase que eu tenho assim dentro de mim, né, eu utilizo sempre, né, quando eu vou fazer alguma palestra, ou quando eu vou conversar mesmo com alguns amigos, né, eu sempre falo, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Voltando lá atrás, quando eu comecei na tomografia, eu trabalhava na tomografia sequencial, que é um aparelho de terceira geração, vamos dizer assim. O aparelho que só girava 180 graus, né? Tinha um cabo que enrolava, então a mesa ela não era helicoidal, a mesa não tinha nem pitch, né? A mesa ela só deslocava de acordo com o corte, né? Então eu fui indo passo a passo. Aí daquela tomografia fui para um helicoidal com um canal, né? E aí eu fui para o multislice com 4 canais, então aí fui subindo. E aí hoje, né, na instituição que a gente trabalha com um aparelho de dual energy, né? Dupla energia, dual search, né? Duas fontes, né? Que você faz, tem duas ampolas trabalhando ao mesmo tempo de Sim. energia, e aí você tem um aparelho de 128 canais também, né? Então, a ressonância magnética, eu comecei com o campo aberto, né? E nem por isso eu deixava de fazer o meu melhor. No campo aberto, eu sempre fiz anjo ressonância no tempo, né? Eu calculava, imaginava o tempo daquela carótida e tocava o exame e dava certo, né? E hoje a gente tem recursos que chama de carbolos, né? Que você monitora ali naquela região e aí você vê o contraste passando ao vivo ali. E naquela época nós não tínhamos, né? Então eu comecei no campo aberto e aí eu trabalhei muitos anos nesse campo aberto. Aí eu conheci o Walter Caetano, que é um grande amigo meu, que ele tinha uma clínica lá que tinha um aparelho de campo fechado. Ele me levou para lá, aí eu conheci o que é saturação de gordura, que até então eu não sabia o que era FAT7, e aí eu fui ver o que era FAT7 no campo fechado, aí eu fui fazer estágio com ele me viu lá no campo aberto, falou, meu, esse cara tem potencial. Então eu trabalhava já em 2 lugares e fazia estágio com ele, no terceiro lugar, né? Então, eu trabalhava de manhã, só que eu saía meio-dia e entrava no outro às 15 horas. Então, da meio-dia e meia até 2h30, eu fazia estágio com o Walter na clínica. E aí já corria para outro hospital às 3 da tarde. E aí eu fui aprendendo com ele. Quando eu estava aprendendo com ele, fui chamado para trabalhar no campo fechado da Siemens. Eu aprendi com ele na Philips e trabalhava no Hitachi, então não tinha nada a ver, né? Aí quando eu cheguei no Siemens lá, eu falei, meu Deus. E aí fui fazer mama, nunca tinha visto mama, ressonância de mama na vida. E aí fui aprender aparelho da Siemens também. E aí fui indo. Nesse equipamento eu trabalhei 10 anos da minha vida, né? Um equipamento chamado Siemens Esprit, de 1,5 Tesla. O aparelho que eu aprendi era o Hitachi de campo aberto 0,28. O aparelho que eu aprendi de campo fechado era o Intera da Philips de 1 Tesla. E aí, quando eu fui para a ressonância da Siemens, era de 1,5 Tesla, o Esprit, que na época era uma vantagem, né? Um aparelho com comprimento muito pequeno e uma abertura do gantry muito grande, porém a homogeneidade do equipamento é muito difícil, você tem que estar sempre o paciente no meio, ali naquela região, para ser mais homogêneo. Então foi aprendendo cada dia, devagarzinho, estudando, não deixando de estudar, até hoje, né? Eu brinco, não sei se eu posso falar aqui, mas eu brinco muito com Mazzola, né? Mazzola, para mim, é a minha inspiração, porque eu sempre acompanhei, né? E eu nunca tive coragem de conversar com ele, sempre fui em várias palestras que ele estava, e eu era aquele cara que fica lá atrás, não gosto de conversar muito, de também, pô, o cara para mim era o Pelé, né? Então aí como que eu vou chegar no cara, me cumprimentar, né? Mas hoje em dia eu falo sempre para a galera assim, não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha, porque aquele cara lá que está ali palestrando é simples, é humilde igual você, que aprendeu também igual você, que a gente trabalha junto e é um cara, pô, ser humano, além de tudo, né? Fantástico, uma pessoa, um profissional
assim, não tem igual, cara. Então, a gente ficou mais fã ainda, né? Quando a gente conhece a pessoa próxima, fica próximo da pessoa. Então, eu sempre falo assim, quando vai numa palestra, quando vai num congresso, não tenha vergonha de fazer uma pergunta, ou de quando acabar aquela palestra, ir lá conversar com o palestrante. Isso é fundamental. Hoje em dia, nós chamamos de network, né? Isso é Uhum. fundamental. Na minha época, eu fui em vários congressos e eu sempre fiquei escondido, eu nunca tive coragem de perguntar, porque eu sempre fui tímido, assim, né? Mas não tenha essa timidez, né? Pergunte, porque às vezes na cabeça da pessoa, né? Muitas vezes isso passou na minha cabeça também quando eu estava estudando, que, poxa, aquela pergunta é besta. Não existe pergunta besta, porque a sua pergunta besta é a mesma do seu colega que está do lado. E às vezes vai acontecer de você fazer uma pergunta, o cara dá risada de você. Mas às vezes aquela resposta que o professor te dá é uma resposta que vai servir para outras perguntas. Então isso faz com que você cresça, que você amadurece. Então não deixe de perguntar. Nunca vai ser uma pergunta besta ou boba. Sempre tire suas dúvidas, porque depois não vai ter ninguém para tirar sua dúvida, né? Aí você vai ter que procurar sozinho. Outra coisa também, Márcio, que eu sempre falo, Uhum. hoje em dia está muito aberto, assim, né? Então, o Instagram, LinkedIn, tem muita coisa, né? Então, mas tem muita coisa ruim, né? Então, tem que filtrar muito bem. Então, às vezes, pega uma informação, mas não pega de uma fonte só, pega de várias fontes, né? E aí você junta todas as fontes e faz o seu raciocínio, né? Então, vê se qual raciocínio está correto, se é o da primeira fonte, da segunda ou da terceira. Então, se não for nenhum das três, vá procurar entender melhor, faça um curso, né? Faça uma especialização. Então, isso é fundamental. Hoje em dia, principalmente. Na minha época, não tinha informação. É ao contrário, eu tinha que acreditar no meu amigo que estava me ensinando, que graças a Deus, assim, eu sou privilegiado, que eu tive pessoas que me explicaram, me deram a mão, me estenderam o braço, a perna, a casa para me ficar, que foi várias pessoas, o Adilson, o Que Valtão, bom. e hoje em dia não, hoje em dia tem muita informação aberta, mas nem todas são verdades, né? Pois é, Ricardo, que bom. Isso é interessante. Eu vou fazer um comentário aqui, que agora isso envolve você e o Alexandre, com certeza. A gente descobre a idade da pessoa na radiologia quando ela começa a falar que trabalhou com um aparelho axial de tomografia, Ai, que que trabalhou vergonha, com né? que trabalhou com um Philips de um Tesla, com Intera, que eu também trabalhei com ele. Boa. Então, assim, a idade é um caso sério. É, Mas é interessante, é legal essa sua colocação, Ricardo, porque, assim, eu aproveitar a sua fala. Ontem nós tivemos a imersão em radiologia aqui em São José, e um ponto muito importante que foi colocado, que a gente teve uma mesa redonda com supervisores, gestores, foi essa questão do conhecimento, de é. buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento, isso é muito importante. Bom, deixa eu compartilhar um outro arquivinho aqui, que eu vou chamar o Alexandre de novo, deixa eu só abrir aqui, Posso? Ah, não. só, deixa eu só, me dá só, cadê Sim, meu, sim. gente, eu perdi meu arquivo, deixa eu ver Ó, aqui. Enquanto você abre, Márcio, Ah, aproveitar a palavra do Ricardo, e mandar um grande abraço, tá, para o Walter. sim. poxa, você é Putz, louco. cara, ele é um cara sensacional. Esse cara já fez pela Muito. radiologia, pela categoria, e além de tudo, ele é uma pessoa, um ser humano. Eu já viajei com ele para fora do país, já fui muito samba com ele, já tivemos muito junto. Ele é um daqueles profissionais que merece mesmo uma foto, um destaque especial, porque ele tem prazer, teve prazer, ele me ensinou, colaborou com muita gente. Então ele é um cara fantástico. E não menos fantástico do que ele, outro cara que você ensinou, você citou o Mazola. O Mazola estava até aí, né? O Mazola estava aí, ainda bem que não fez pergunta. Realmente, Não, ele é um profissional fantástico. Mas depois que a gente conhece ele como pessoa, a gente percebe que ele é muito maior do que um físico médico. Então é um prazer, realmente, são duas pessoas que você lembrou muito bem, que fazem muito bem para a radiologia, muito bem para a gente ter como amigo também. tem uma pessoa também que eu esqueci de citar, mas é um cara que leva no coração também, um muciônico, né, o Marcelo. Pô, cara gigante, né? O Walter, então, é um cara assim que a gente, assim, Alexandre e Márcio, a gente tem que sempre agradecer, né? Uhum. Acho que
O que falta bastante para nós, um amigo, quando o cara me ensinou tomografia lá atrás, ele falava, Ricardo, eu ensinei tanta gente, ninguém me agradece. Todo mundo, não é que é pessoal ingrato, acaba esquecendo, vida que segue, e o cara esquece de agradecer a pessoa lá atrás. E eu sempre tive isso na minha cabeça, gratidão, né? Então, acho que a gratidão, ela tem que andar com a gente. Então, a gente tem que ser grato e sempre lembrar da pessoa que quando menos você esperava, ou que você estava lá embaixo, você não tinha perspectiva nenhuma, aquela pessoa pegou você, te levou para o bom caminho. Então, assim, eu agradeço sempre o Walter, agradeço sempre o Marcelo, né? E agora o Mazola e outras pessoas também, o Adilson, enfim, um monte de gente, mas que quando a gente precisou, estava ali, e eu faço isso com outras pessoas. Então, principalmente quando as pessoas são estagiários, né? Eu sempre brinco assim, o estagiário sempre tem alguma coisa para te ensinar, né? O estagiário sempre vai te ensinar alguma coisa, ou na parte boa ou na parte ruim, mas ele sempre vai te ensinar. Dá uns tapas nele, né? Enfim. Beleza. Bom, deixa eu lá, achei meu arquivo aqui. Muito bem, essa é aquela hora que o professor Alexandre nos passa aí as informações importantes da semana, do mês. O que você tem aí para a gente, Alexandre? Rapaz, tem muita coisa, Márcio. Segundo semestre promete na radiologia e diagnóstico por imagem pelo Brasil todo, né? Vamos falar um pouquinho da agenda aqui primeiro da Ensina, tá? Dia 2 de julho a gente vai ter um curso com o tecnólogo André Souza, um André super conhecido, cara, um grande estudioso de ressonância. Ele vai dar um curso para a gente online dentro aí da Ensina Radiólogos para falar solucionando problemas e controle de qualidade, produzindo exames de qualidade em ressonância. Dia 2 de julho, quem quiser se inscreve, o preço é super baratinho, super acessível, que vai ser agora, dia 2 de julho, aí já está chegando. Lembrar que a gente vai ter também, dia 31 de julho, está até colocando aí na tela, o nosso próximo Radiologia em Casa será com o Jonas Prata, lá de Aracaju, grande aí, incentivador da radiologia lá do Nordeste, trouxe a maior caravana para a JPR desse ano. 31 de julho vai estar com a gente falando sobre redução de dose em tomografia computadorizada. E o nosso Radiologia de Casa de agosto também já tem o convidado confirmado, que é o Daniel Simrojo, lá de Porto Alegre, que não vai falar de ressonância, não vai falar de tomografia, mas vai falar, a gente vai ter uma boa conversa, como se preparar para o mercado de trabalho. Então, são duas agendas importantes que a gente tem aí, os dois Radiologias em Casa, de julho e agosto, esse curso aí do André que vai acontecer, e também, lembrando que em setembro nós teremos um curso de biópsia presencial, ele é presencial, se não me falha a memória, presencial em São José dos Campos, com a professora Elisângela, com aparelho, com prática, com imagem, com biópsia, um negócio, realmente um curso muito bom que a gente vai ter. Além de falar dessas agendas, Márcio, tem outras informações aqui importantes de uns eventos que a gente não pode deixar de citar, senão os colegas vão brigar com a gente. Vamos lá, então. Em agosto, o colega Anderson, lá de Salvador, ele está à frente de um grande evento, que é da Sociedade Baiana de Radiologia, SORBA, lá, Sociedade de Radiologia Baiana, e vai ter 2 dias de sala para técnico e tecnólogo. Dia 5 e 6 de agosto, quem quiser ir para Salvador, ou quem é daquela região, tinha muita gente aqui na sala da gente, um grande evento junto com a Sociedade de Radiologia Baiana, 5 e 6 de agosto. E eu vou estar lá junto com o pessoal. 10 de setembro, anota na tua agenda. Ricardo, anota na tua agenda. 10 de setembro, nós vamos estar no São Camilo, em São Paulo. É a edição da Ensina Radiólogos São Paulo. Nós vamos ter uma mesa com gestores em CESP, em RAD, São Camilo, Prevent Senior, Aliar, CORE, outros grandes, a maior mesa de gestores, supervisores de radiologia do Brasil, discutindo sobre
tecnologia, empregabilidade, mercado de trabalho, de uma certa maneira, falando da Profitão. 10 de setembro, um grande evento em São Paulo da Ensina Radiólogos. 8 de outubro é a edição Nordeste da Ensina Radiólogos. Ano passado foi um sucesso, lotou 350 vagas, 40 dias de divulgação, lotado, um evento que reúne o Estado de Alagoas, Estado de Sergipe, Salvador, mas é uma edição Nordeste. 8 de outubro é o evento da Ensina Radiólogos, edição Nordeste. Nossa colega Juliana está aqui na sala, mandando um monte de elogios aí para o Ricardo. Grande Juliana, outra grande, realmente, defensora, inspiradora da nossa atividade profissional, que está junto com a equipe da Astrospar, fazendo um grande evento, 14, 15, 16 de outubro, em Cascavel, Paraná. Eu e o Márcio já temos passagem comprada, hotel reservado, e estamos lá para participar desse grande evento que vai acontecer no 14, 15, 16 de outubro, Cascavel, no Paraná. E não posso deixar de citar aqui também o evento do professor Milton, em Fortaleza, o evento do Emporce, tá? Se eu não errei aqui, é isso mesmo, Emporce, tá? Que vai ser dia 25, 26, 27 de novembro, em Fortaleza. Márcio, o que tem de gente boa que vai estar palestrando nesse evento? Não é brincadeira. 3 dias de evento, gente do Brasil inteira, Fernanda Meireles do Rio de Janeiro, Xerixara do Rio de Janeiro, vou só citar alguns para ninguém ficar chateado, hein? Quem mais? Mazola vai estar lá presente, vai estar o Denis Frazão, gente do Brasil inteiro, um evento top. Então, muita coisa boa. Organiza a tua agenda, guarda uma grana que tem muita coisa boa. Márcio, lembrando, pessoal, que Ensina Radiólogos, a maior plataforma da América Latina de conteúdos gratuitos e de diferentes cursos, tem muita coisa. Acesse nossas redes sociais, acesse nosso site. Pós-graduação com estágio, ela ensina radiólogos. Fechamos o maior contrato no Brasil. A gente tem estágio quase em todos os estados do Brasil para ter CRM. E medicina nuclear, com turma já aberta para Goiânia, com o nosso parceiro lá, Matheus Botelho, com estágio, curso de medicina nuclear, pós-graduação, pós-técnico, com estágio, já aberto em Goiânia. Vão abrir outras turmas para o Brasil. O mesmo projeto de radioterapia já está pronto, autorizado pelo MEC, pela Diretoria de Educação, com estágio também. TCRM, com estágio em equipamento, em command center, nas 2 tipos de ambiente, com toda a tecnologia. Entra no nosso site, nos siga aí nas nossas redes sociais, muita coisa. Márcio, com você, eu acho que foi até muito recado hoje. Vamos ter que cortar os recados aqui na próximo domingo. Não, mas aqui fica por aí que você vai fazer o sorteio com o Ricardo. Opa. O Ricardo, tem bastante gente aí comentando, elogiando. Eu quero elogiar também, que a sua apresentação foi brilhante. Muita informação, um conteúdo que está chegando agora, então podemos dizer assim que é uma informação assim, de ponta, né? É manchete que a gente está trazendo, eu achei muito legal, parabéns mesmo. Então, assim, para a gente dar continuidade, eu queria que você fizesse as considerações finais aí sobre a sua apresentação, seu tema, para depois aí o Alexandre e você fazer o sorteio para o pessoal aí. Opa! Bom, antes de mais nada, mais uma vez eu agradeço o convite, Márcio e Alexandre. Mais uma vez eu digo, foi uma honra conhecê-los pela Juliana, lá na JPR. Agradeço a Ju também pela toda a força que ela me dá, pelo, sabe, o incentivo que ela me dá. Às vezes eu tô lá por mais que a gente sabe, né? Tem dia que a gente não tá tão bem e ela sempre me incentiva, me põe para cima. A galera da MR Online também, que, pô, a gente tem um grupo lá que é só de zoeira, né? Mas tem um grupo de normal, né? Mas a gente, pô, na zoeira é muito legal. A gente vê que além de ter muito conhecimento, a gente sabe, né, diferenciar. E eu agradeço demais a todos que estão participando. Seja assim, sempre tranquilo,
sempre busque conhecimento, sempre vá em congressos, sempre faça alguma especialização, estude, né? Mesmo em casa. Eu digo, eu sou meio louco, né? Eu tenho algumas PACs em casa aqui de algumas instituições, e eu fico estudando, eu fico vendo o exame DICOM lá, tem um visualizador aqui em casa, pode ver a maioria da aula que eu fiz aqui foi do visualizador DICOM, mas são imagens do exame. Então, assim, eu fico estudando, às vezes eu pego o exame lá, vejo o laudo, pô, tem uma coisa aqui, vou lá ver. Aí eu baixo o exame para mim, vejo o exame, fico estudando. Então, eu sou meio doido, né? Eu fico estudando sempre. Então, assim, busque sempre conhecimento, vá atrás de informação, nunca acredita apenas numa informação apenas, né? Internet e Instagram, principalmente, tem muita coisa errada, então não acredito muito em tudo que dizem, né? Vá procurar conhecimento, instituições dignas e honestas, né? Como Ensino Radiológico, MR Online, e por aí vai, procure sempre saber. Beleza, Ricardo. E outra coisa, perdão. Pode falar. E dividir o conhecimento, né? Acho que Sim. O que eu falo sempre, acho que fofoca e conhecimento a gente não pode guardar, né? Tem que falar, né? Fofoca e conhecimento a gente tem que dividir. Essa é ótima. Meu Deus. Olá, Alexandre, vamos fazer o sorteio aí, eu faço a consideração final aqui do... Muito bem, Márcio, antes do sorteio, mandar um abraço aqui para o Marcelo Luciano, que está sempre com a gente, que foi citado aí, outro grande incentivador, batalhador da radiologia, e o nosso aluno, parceiro, amigo, logo vamos estar junto. Flávio, já sabe que a gente vai ter que levar lá para a gente, para Astrospar, para a gente ter aquele papo bom, né? Não pode falar aqui, porque aqui não pode falar sobre bebida, né, Márcio? Não, mas que o Flávio vai levar uma cervejinha para a gente tomar lá em Cascavel junto, ele vai sim, né? Muito bem, é muita gente aí participando, mandar um abraço para todo mundo, como já foi dito, né? E para o sorteio, Ricardo, é assim, a gente vai rodar a tela da participação, no primeiro que parar, que colocou o nome e a cidade dele, ele vai ganhar um curso da Ensina Radiólogos, ele vai poder escolher se ele quer, qual módulo que ele quer, qual curso, se é mamografia, tomografia, ressonância, técnicas radiológicas e muitos outros conteúdos que tem dentro da ensinaradiólogos.com, como tem muito conteúdo gratuito, tem podcast, vídeo aula, muita coisa que pode ajudar. E antes de fechar, né, Márcio, o nosso livro, para quem não conhece, o livro, o tratado, série de radiologia, completo, atualizado, moderno, com podcast, vídeo aula, links nacionais, estrangeiros. Para quem não conhece, conheça um pouquinho mais do curso Tratado Série Radiologia da Difusão Editora. Vamos lá? Vamos fazer aqui então o nosso sorteio. Ricardo, por favor, você vai falar para, aí a gente vai ver se vai parar no perto de quem botou o nome, a cidade da onde ele está falando. A Terra já está rolando. Pode parar. Quem ganhou foi a Patrícia Regina Krankel, tá? Que é de Maraú, Rio Grande do Sul. Maravilha, fico feliz. Eu não sei, eu conheço uma península de Maraú que ficava lá para o lado do Nordeste. Essa do Rio Grande do Sul não conheço, mas tenho certeza que a Patrícia vai poder usufruir bem desse curso. Aqui está como Patrícia, mas acho que deve ser mesmo, porque é o nome que ela está aqui. Ela foi cadastrada no curso da gente. Patrícia Regina Krankel, dela mesmo, tá? Que ela já fez aqui. Então tá bom, muito bom que ela até já se manifestou, né? Aí, eu vou passar para você a palavra, mas eu quero muito agradecer ao Ricardo, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. De fato, não estou falando isso porque ele está aqui hoje, eu participo da JPR há quase 28 anos, e eu, quando assisti a palestra dele esse ano, achei muito bem apresentada, o tema realmente muito, atual, mas a forma que foi apresentada, muito bem apresentada. Foi maravilhoso o nosso bate-papo hoje, já conhecia o trabalho dele, pelos outros colegas, e só posso lhe desejar muito sucesso,
muita saúde, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela paixão que você apresenta o teu conhecimento, e a gente espera que a gente possa estar cada vez mais próximo, cada vez mais junto aí. Obrigado mesmo pela tua participação e pelo trabalho de excelência que você faz aí na nossa categoria. Obrigado mesmo. Márcio, é com você, hein? Valeu, Alexandre, obrigado. Ricardo, não tenho mais palavras aqui, o Alexandre já falou tudo, já agradeceu tudo, então eu só tenho que dizer para você muito obrigado aí por compartilhar esse tempo com a gente, com as pessoas que seguem aqui, que participam conosco aqui, tá? O pessoal que compartilha aqui com a Ensina Radiólogos. Então, muito obrigado aí pela disposição do seu tempo, do seu conteúdo, né? Chegou do plantão agora e chegou do plantão e já veio para cá. Então, isso tem um valor muito grande para nós, tá? Existem coisas na vida que não tem preço, tá? Mas elas têm um valor, né? E isso a gente leva muito em consideração. Então, meu muito obrigado em nome de toda a equipe da Ensina Radiólogos, tá? Muito obrigado, parabéns por esse profissional maravilhoso que você é. O céu é o limite, segue em frente, tá? E o pessoal que está assistindo, mais uma vez, meu muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Eu sempre digo, Ensina Radiólogos não se fez sozinho, nós fazemos o nosso trabalho com pessoas, os profissionais que dividem, as pessoas que seguem, que compartilham, que confiam, tá? Então, isso para nós é muito importante. Então, para todo mundo, Alexandre, para você uma boa noite, Ricardo, para todo mundo que está aqui me vendo, uma boa noite, uma semana abençoada, produtiva para todo mundo e até o próximo Radiologia em Casa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.